Atos 27, 22. Quem encontrou faz um barulho. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente um navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. É contudo necessário irmos dar numa ilha. Curve a sua cabeça. Senhor, nos ensina nessa noite também. Nos ajude, Senhor, a ter a visão clara do que é superar e o que é necessário ser superado por cada um de nós que aqui está. Nós abrimos a nossa vida para que o Senhor trabalhe nela do jeito que o Senhor decidiu que necessário é. A palavra do Senhor, meu Pai, não pode voltar vazia, e isso, meu Pai, nos dá a garantia de que ela vai penetrar no nosso coração nessa noite. O nosso coração está quebrantado e desejoso por escutar a Tua voz. Fala, Pai, Teus filhos ouvem, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar aí. É mais um momento difícil na vida do apóstolo Paulo. É interessante que Paulo poderia, em um momento como esse, dizer aquilo que muitos irmãos dizem quando estão debaixo de muita pressão. E o que muitos irmãos que ainda não desenvolveram um nível de maturidade grande na fé costumam dizer debaixo de pressão? Quando eu estava no mundo, eu não estava passando por tanta luta assim. Quando eu estava no mundo, não estava tão difícil assim. Aqueles que ainda não desenvolveram muita maturidade costumam declarar isso quando estão debaixo de uma pressão muito grande, pelo simples fato que ainda não compreenderam que quanto maior a pressão que Deus permite que seja exercida sobre mim, mais alto Deus vai me levar, mais longe Deus decidiu que vai me fazer chegar, maior será a vitória sobre a minha vida. Você já ouviu esse jargão, né? Quanto maior a luta, maior a vitória. Mas isso tem fundamento bíblico. Isso é com base naquilo que a palavra do Senhor mesmo nos orienta acerca das lutas que os homens e mulheres de Deus tiveram e como Deus agiu com eles na luta e o que fez com eles depois da luta. Que depois das lutas ninguém é mais do mesmo jeito, ninguém permanece do mesmo tamanho, ninguém fica na mesma posição. É sempre um crescimento que vem depois de uma luta, depois de uma batalha, depois de um deserto, depois de um vale, depois de uma pressão, depois de uma tempestade. Eu não sei de que você está chamando isso que você está passando. Vale, deserto, luta, pressão, afronta, dificuldade. Eu não sei qual é o nome que você tem dado para isso, mas o que eu quero dizer é que depois dessa luta é impossível que você continue sendo a mesma pessoa. Não dá para continuar sendo o mesmo depois de sentir a presença de Deus nos amparando no meio dessa guerra, depois de perceber que só estamos de pé porque Ele tem nos socorrido, depois de entender que só estamos aqui porque a mão dEle tem nos segurado. Não dá para continuar sendo o mesmo. Isso nos traz crescimento, nos traz maturidade, isso nos faz chegar mais longe, nos faz ver coisas que ainda os nossos olhos não haviam visto. E Paulo vai passar por mais uma luta, mais uma pressão. Se você for analisar a vida desse homem, esse homem aqui consegue reunir duas coisas. Ele consegue reunir duas coisas preciosas. Por quê? Primeiro, ele estudou muito. Paulo não era alguém que caiu de paraquedas no meio de um grupo de apóstolos, não. Paulo era fariseu, filho de fariseu. Paulo conhecia muito a lei. Paulo era muito dedicado à sua religião, tanto era dedicado que vai pegar cartas que autorizem a ele a entrar em Damasco, perseguir os cristãos e até mesmo matá-los.
Porque Paulo julga que esse novo movimento que se levantou, o cristianismo, é uma afronta à sua religião, é uma afronta ao Deus de Israel. A motivação de Paulo é com base nas certezas que ele tem. E ele tem muitas certezas sobre a palavra, mas ele não conhece nada ainda acerca da graça. Ele não sabia nada acerca de Jesus Cristo. Nessa época, sendo chamado de Saulo, quando ele vai a caminho de Damasco, um resplendor de luz o cerca, ele cai e ouve a voz daquele a quem ele perseguia. Jesus vai perguntar para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que tem se levantado contra mim? Saulo naquele momento não consegue enxergar, o resplendor de luz o deixou sem visão naquele momento, mas ele ouve essa voz perguntando a ele, e a primeira oração que Saulo vai fazer é: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E o Senhor vai dizer para ele: entra na cidade, entra na cidade. Deus o manda entrar na cidade, entrar na rua direita, ir para a casa de um homem, lá dentro ficar. Deus envia Ananias até a casa onde Paulo está, dentro da cidade. Porque Paulo, em um sonho que Deus havia dado para ele, ele sonha que Ananias, o profeta, chegava, orava por ele, e a visão dele era restabelecida. O fato é que ninguém acreditava que Saulo poderia mudar, mas Deus acreditou na transformação de Saulo. Quem olhava para Saulo, os cristãos que olhavam para Saulo, dizia: Saulo é um caso perdido. Mas ninguém é caso perdido diante de um Deus que sempre acha aquele que está perdido. O Senhor achou Saulo quando Saulo perseguia aqueles que se levantaram para falar a palavra do Senhor. Que coisa interessante. Saulo agora vai conhecer aquele que ele não conhecia. Quem? Jesus, o Cristo. Saulo vai receber revelações poderosas e agora as pessoas vão chamá-lo de Paulo. E ele começa agora a entender que era necessário também sofrer por amor a Cristo. Paulo vai compreender que o Senhor está o levantando para revolucionar aquela região. É esse Paulo, que chega em Éfeso e quando prega, logo na entrada da cidade, ministra sobre 12 homens o Espírito Santo. É interessante que quando ele entra na cidade, ele encontra 12 crentes. E pergunta para esses crentes: vocês já receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Aí os crentes vão dizer assim para ele: nós nunca nem ouvimos falar que haja Espírito Santo. O texto vai dizer que Paulo, impondo as mãos sobre eles, a virtude que estava em Paulo, daquilo que Paulo estava cheio, encheu esses 12 também. Os 12 foram cheios do Espírito Santo. Logo na entrada da cidade, começava ali uma revolução em Éfeso. Éfeso, que estava sendo dominada pelos feiticeiros, começa agora a ser impactada pela glória de Deus. Por quê? Porque Deus achou levantou, e através desse homem vai fazer uma revolução em uma cidade inteira. Então pega o que eu vou te dizer: se através de um homem Deus transformou uma cidade, através de você Deus pode transformar a tua casa. Se através de um homem Éfeso se rendeu ao Senhor, através de você a sua família vai se render ao Senhor. É por isso que com muita propriedade Paulo vai falar para aquele carcereiro, depois que sai da prisão, que Deus operou o terremoto. O carcereiro quer se matar, mas Paulo diz: não se mate, todos nós estamos aqui. Aí o carcereiro pergunta: o que eu faço para ser salvo? Paulo vai dizer com propriedade para o carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E por que Paulo está dizendo isso? Porque ele, Paulo, acreditando no Senhor Jesus, fez com que uma cidade se rendesse. Então esse carcereiro, crendo no Senhor Jesus, faria com que a família dele também se rendesse. Eu já comecei a pregar, não sei se você já começou a receber, mas a tua casa vai se render, a tua família vai se render, os teus amigos vão se render. Por quê? Porque vão olhar para você. A sua família não vai se render olhando para mim, não. A sua família vai se render olhando para você. Por quê? Porque a sua família não me conhece, não conhece a minha história. Mas essa família que conhece você e que conhece a sua história, vai ficar maravilhado com a transformação que Deus fará na tua história. Esse homem está movido por Deus. Deus dá sonhos para ele: olha, sai daqui, vai para lá, agora volta para o outro lado, agora escreva uma carta, manda uma segunda carta. Esse homem ganhou muitas almas.
Ele de fato acreditava naquilo que ele pregava, acreditava nas revelações que o Senhor havia dado para ele. Esse homem teve a honra de ver o céu pelo lado de dentro. Ele viu o céu pelo lado de dentro, e ele escreve sobre isso em 2 aos Coríntios. Ele vai declarar que ele viu o céu pelo lado de dentro. E para que ele não se ensoberbecesse por conta do tamanho das revelações, foi dado a ele um espinho na carne. E ele vai dizer: pelo qual eu orei 3 vezes ao Senhor, para que retirasse aquilo de mim. Mas o Senhor me respondeu e disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Paulo se coloca na total dependência do Senhor, e quem se coloca na total dependência do Senhor, precisa ter a consciência de que aquilo que acontece comigo, ou foi porque Deus fez, ou foi porque Deus permitiu. Será que você tem esse nível de consciência? Que o dia que você tiver esse nível de consciência, você vai parar de questionar a Deus por coisas que estão acontecendo e que você não está entendendo. Você simplesmente vai compreender que Deus tem propósito nisso. É esse Paulo que vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele não disse as coisas boas, ele disse todas as coisas cooperam para o bem. Quando Deus abre a porta, é bênção. Quando Deus fecha a porta, é bênção também. Quando Deus levanta, é bênção. Quando Deus abate, é bênção também. Quando Deus diz sim, é bênção. Mas quando Deus diz não, é bênção também. Paulo tinha certeza de uma coisa. Pergunta: o quê? Nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E escrevendo aos Romanos, ele disse isso. Ele sabia de uma coisa: olha, pode acontecer o que for comigo, mas nada me separa do amor dele. Paulo está declarando aqui aquilo que Deus revela no Antigo Testamento acerca do seu amor. Por quê? Porque no Novo Testamento fica claro que o amor de Deus é ágape, é incondicional. Mas no Antigo Testamento fica claro que o amor de Deus é azaque, hebraico. O que é isso? Não se desprende. Porque Israel pecava, mas já estava Deus resgatando Israel de novo. No livro dos Juízes a gente vai ver várias vezes: e tornou Israel a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Mas e onde é que estava Deus? Deus voltava lá e resgatava Israel de novo. O que é isso? É o amor azaque que não se desprende. E Paulo sabia disso, tanto que ele diz: nada me separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Paulo sabe no Novo Testamento a junção do Antigo e do Novo, que o amor de Deus é azaque e o amor de Deus é ágape. Paulo batia no peito e dizia: eu sei que Deus me ama. Bata no seu e diga isso, por favor. Bata no seu peito e diga: eu sei que Deus me ama. E ama mesmo. E ama mesmo. Se não amasse, você não estaria aqui olhando para mim hoje. Se não amasse, você não teria se livrado daquela situação que você se meteu lá atrás. Se não te amasse, você não teria tido livramento daquela situação que meteram você também lá atrás. Deus te ama. Paulo sabe disso. E o que a gente leu aqui está dentro de mais uma batalha que Paulo vai enfrentar, mas enfrenta de modo correto. Você consegue perceber que tem um navio se despedaçando nesse texto? Nesse texto, gente, tem um navio que vai te despedaçar. O navio se despedaça e afunda. Mas você consegue observar que tem um Paulo aqui, nesse texto, que mesmo com um navio despedaçando, esse Paulo não entra em agonia. Esse Paulo não perde o controle. Esse Paulo não fica nem nervoso. Gente, parece loucura isso. Será que esse homem estava dormente? Será que esse homem comeu alguma erva que ficou dormente? O que está acontecendo com ele? Porque o Lucas é quem escreve o livro de Atos. Estou falando de Lucas, o que escreveu também lá o Evangelho segundo escreveu Lucas. Lucas, homem de Deus, estava no navio também. E é Lucas que vai dizer: olha, passado já vários dias, onde a gente não via nem sol e nem estrela, não sabia se era dia ou se era noite, passado vários dias assim, fugiu de nós. Olha Lucas dizendo, olha, fugiu de nós toda a esperança de nos salvar. O que Lucas, homem de Deus, está dizendo dentro desse navio? Nós vamos morrer. Não tem mais jeito para a gente. Nós vamos morrer. Dias, sem saber o que era dia ou noite. No meio do mar.
com pedaços do navio que já haviam sido jogados na água para aliviar a carga. Quando ele joga um pedaço do navio fora para aliviar a carga, nada adianta. O texto vai dizer que sopra um vento euroaquilão. Diga assim, euroaquilão. No versículo 27, fica claro no texto que as águas, minha irmã Gilda, batiam no navio de todos os lados. Entenda, quando a pancada vem de um lado só, a gente procura se posicionar para se defender dela. É ou não é? Imagina Patrick dentro do octógono lutando, UFC. Patrick vai montar a guarda dele. E como que é a guarda do Patrick? Patrick vai colocar uma perna para trás, tem um ali que é perito nisso, vai colocar a outra para frente, porque Patrick está esperando a pancada aqui. Agora você imagina Patrick esperando a pancada aqui, e vir outro aqui atrás, dar uma pancada nele aqui. A pancada de um lado que ele não está nem esperando. Não dá para se proteger de um negócio desse, é a pancada dos dois lados. O navio está no meio do mar, recebendo pancada dos dois lados. É aí que alguns começam a entender assim, ó, essa palavra é para mim, porque eu estou vivendo isso aí. É pancada de tudo quanto é lado. É pancada em casa, porque a minha esposa não está entendendo o que eu estou passando. É pancada em casa, porque o meu marido está atribulado. É pancada no meu local de trabalho. É pressão em cima de mim. É cobrança no trabalho. É cobrança de família. É cobrança de ex-mulher. É cobrança de amigo que está dizendo que eu abandonei. É pancada de tudo quanto é lado. E agora é enfermidade também. Fiquei enfermo, veio outra pancada. Fiquei desempregado, veio outra burdoada. Eu estou recebendo pancada de tudo quanto é lado, e não estou vendo saída. Eles não viam saída, porque está tudo escuro. Esse vento euroaquilão é o inverso do furacão que acontece no meio do mar. O furacão pega tudo que está embaixo e leva para cima. O euroaquilão pega tudo que está em cima e traz para baixo. No meio de uma tempestade, onde o vento que sopra é o vento euroaquilão, a neblina também desce, de modo que está escuro, e a neblina impede um de enxergar o outro. Você consegue entender que eles não estão vendo, não estão enxergando nenhum palmo na frente do nariz? Eu não sei se algum dos irmãos aqui já teve a má experiência de dirigir de madrugada em noite de neblina. Eu já passei por isso, e não consegui enxergar um palmo na frente do para-brisa do carro. De modo que eu tive que abrir o vidro, colocar minha cabeça para fora e me guiar pela faixa central do asfalto, para conseguir andar um pouco, porque eu não conseguia enxergar nada. Agora você imagina isso, no meio do oceano, com o navio sendo jogado de um lado para o outro, recebendo cacetada de onda de tudo quanto é lado, com chuva em cima sendo derramada, e esse pavor de 275 homens, porque tinha 275 homens mais Paulo dentro desse navio, 276 pessoas, só que o único que estava em comunhão com Deus era Paulo. Eu estou dizendo que tinha paz no coração, e 275 estão apavorados. E por que tudo isso aconteceu? Porque o capitão escolheu não dar ouvidos a Paulo. Porque antes de sair do porto, Paulo havia dito: senhores, não vai ser boa essa navegação, isso vai ser perigoso, isso não vai dar certo, é melhor a gente ficar aqui. Paulo diz isso ao centurião, um homem chamado Júlio, e esse homem sabia que Paulo era homem de Deus, mas esse centurião vai falar com o capitão do navio, e Paulo dentro desse navio, acredite, é só um prisioneiro. Paulo não estava fazendo um cruzeiro, gente. Paulo não estava viajando de férias. Paulo é um prisioneiro que vai ser transportado de uma cidade para outra. Paulo dentro desse navio é só mais um preso. Aí ele vai até o centurião, que é o chefe da guarda, e vai dizer: não é bom viajar, está vindo tempo ruim. O centurião vai falar com o capitão, e o capitão diz assim: nós vamos navegar sim, vai dar tudo certo, não vai acontecer nada de errado, e nós vamos navegar. E por que o capitão diz isso? Esse capitão não era suicida. Esse capitão está dizendo isso com base na sua experiência de navio, experiência de mar, experiência de vento.
Só que entenda uma coisa, por favor, de uma vez por todas. Não só estes que aqui estão comigo nessa noite, mas você também que está na sua casa. A sua experiência não vale mais do que a palavra de Deus. Aprenda isso logo e sofra menos na vida. A sua experiência, o seu conhecimento técnico, o seu jeitinho malandro, quem sabe, ainda de ser, não é mais importante do que uma palavra de Deus. E o que Paulo fala por conta da intimidade que ele tem com Deus. Deus deixa claro para Paulo em sua intimidade que vai ter tempestade. Então a palavra de Deus vai se sobrepor à experiência do dono, do capitão do navio. Só que o capitão do navio está apoiado na sua experiência e decide pagar para ver. Aí quando eles já estão no meio do oceano, que não dá mais para voltar, começa o vento euroaquilão. O céu fica negro, ninguém enxerga mais nada. Só percebe agora esse navio sendo jogado de um lado para o outro, sendo açoitado pelas ondas, o vento está forte, eles começam a se desfazer do que eles têm, pegam parte do navio, jogam no mar, não adianta nada, não resolve nada. Aí o texto ainda vai dizer que eles pegam o trigo que eles estavam transportando, todo o trigo que eles lutaram para ter, todo o trigo que eles se esforçaram para conquistar, eles vão pegar esse trigo e vão jogar fora. Que quando a gente decide seguir o nosso próprio coração e esquece de buscar uma direção de Deus, a gente só perde. Pergunta para quem está perto, já perdeu muito? Eu já. Sei que a grande maioria aqui também já, e muito. Quando a gente seguia as nossas ideias, o nosso coração, que por vezes é enganoso, e o nosso pior adversário, o capitão se estrepou. Porque como que ele olha agora para a tripulação, o que ele vai dizer para a tripulação? Porque o prisioneiro disse que ia acontecer isso, mas ele disse, não vai acontecer nada. E agora? E agora Deus, para honrar Paulo, permite que uma tempestade aconteça. Eu vou repetir isso, porque alguém precisa compreender a razão dessa tempestade aí, ó. Deus, para honrar a Paulo, permite que uma tempestade aconteça. Ei, esse problema não é para te matar, é para te honrar. Essa luta, esse vento forte, essas pancadas de tudo que é lado, não é para te matar, é para Deus te honrar, na presença daqueles que duvidam. Deus vai te honrar na presença daqueles que duvidaram de você, na presença daqueles que zombaram de você quando você falou, na presença daqueles que menearam a cabeça e disseram que você é um crente fanático, disseram que agora você só quer saber de estar dentro dessa igreja, disseram que agora você mudou, que você não fala mais com eles como falava, é porque o assunto agora é outro, mas Deus vai te honrar, Deus vai te honrar, e não pense você que isso que está acontecendo é para te destruir. Não é para te destruir. Isso que está acontecendo é Deus silenciando quem duvidou para falar por você. Vem o vento, a onda está grande, o mar está revolto, o navio está sendo afligido. Tem 276 grato. Tem 276 homens dentro desse navio. E aí eu quero dizer para você que Paulo viveu nesse navio aquilo que é o tema da noite de hoje. Pergunta para mim o que é? Superação. Este tempo para Paulo foi um tempo de superação. Primeira coisa que Deus vai fazer Paulo superar nesse período aqui, em que ele mesmo envia uma tempestade. Paulo superou a injustiça. Como assim? Paulo estava preso injustamente. Paulo não merecia estar preso. Quer dizer que eu vou ser preso porque eu falo de Jesus Cristo? Quer dizer que eu vou ser preso porque eu decido fazer o bem a pessoas? Paulo não fez mal a ninguém e estava preso.
Isso era injustiça. Aí Deus manda uma tempestade só para Paulo superar a injustiça. Eu sei que tem gente aqui também que está com essa sensação. Está sendo injustiçado. Estão falando que você fez coisas que você não fez, né? Estão dizendo lá no trabalho, botaram o teu nome na fogueira, fizeram fofoca com o teu nome, criaram situações e disseram que quem falou foi você. E pior, as pessoas acreditaram, e quem sabe, teve até companheiro teu que acreditou. Mas Deus está dizendo nessa noite: eu vou mover, eu vou sacudir, eu vou criar tempestade, só para mostrar que isso é injustiça. O Deus que eu sirvo é justo. Em Oséias ele diz que ele faz descer sobre nós a chuva da justiça. Ele é Jeová Tsidekenu. Ele é a justiça nossa. Levanta o dedo de profeta. Não é quinta profética, mas tem profeta na casa. Levanta o dedo, aponta para alguém e diga assim, ó: fica tranquilo, Deus vai fazer justiça na tua vida. Deus vai fazer justiça na tua casa. Deus vai fazer justiça no meio da tua família. Por quê? Porque tem gente que parou de falar com você por conta de fofoca. Tem gente que virou as costas para você porque alguém inventou alguma coisa e disse que quem falou foi você. Mas Deus vai fazer justiça. Você vai superar essa injustiça. E tem gente que se dizia companheiro seu, que acreditou neles, que vai voltar, te abraçar e te dizer: me perdoa, me perdoa, eu não falei, mas eu ouvi, me perdoa. Outra coisa que Paulo vai superar nessa tempestade, pergunta para mim o quê? O desprezo. Rayane, ele era preso, e quando ele fala, até quem gostava dele desprezou ele. Porque Júlio gostava dele, o centurião gostava dele, e sabia que ele, Patrícia, era homem de Deus. Quer dizer que eu gosto dele, eu sei que ele é homem de Deus, mas entre o que ele fala e o que o capitão fala, eu fico com aquilo que o capitão fala. Só porque o capitão tem, só porque o capitão pode, só porque o capitão é quem manda. O capitão é o grande, e Paulo é o pequeno. Então eu gosto dele, mas ele é pequeno. Eu gosto dele, mas é só um prisioneiro. Eu gosto dele, mas quem é ele? Eu vou ficar com aquilo que o capitão falou. Que coisa. Então Paulo vai sofrer dentro desse navio o desprezo. Porque o que ele fala é para o bem de todos. Mas mesmo falando para o bem de todos, o que ele fala foi desprezado. Não só o que ele fala, mas quem falou também foi desprezado. Quem olhou disse: é só um preso. Vai dar ouvido a um preso? Vai dar ouvido a um cidadão? Eu posso falar sim ou não? Sabe qual é o problema de muita gente? É porque você que está trabalhando na faxina naquela empresa, quando você fala, ninguém dá valor ao que você fala. Aí passa alguns dias, Deus mostra que quem estava com a razão era você. Posso falar sim ou não? É que tem umas irmãs aqui, que quando falam dentro de casa, quem sabe o marido não dá moral nenhuma. O marido diz: fica quieta, está falando demais. Aí passa alguns dias, ele tem que voltar e reconhecer: você estava certa, que pena que eu não dei ouvidos a você. O que eu estou dizendo para você é que se aquilo que você fala estão desprezando, Deus vai honrar você. Desprezaram você, desprezaram o que você falou, olharam para você de cima para baixo, fizeram você pensar que você é inferior, mas Deus está sacudindo tudo, Deus está movimentando tudo, só para fazer você superar esse desprezo. Você não vai continuar sendo desprezada. Falei. Você não vai continuar sendo desprezada, sendo desprezado no seu local de trabalho. Não vão continuar olhando para você como se você não fosse nada, não valesse nada. Vão olhar para você de forma diferente. Depois do que Deus vai fazer através disso aí, vão olhar para você de forma diferente. Levanta a mão e diga: eu vou superar todo desprezo. É você que foi desprezado pelo teu pai e pela tua mãe. Tu vai superar isso aí como? Dando muito certo na vida e tendo uma família poderosa na terra.
Você vai superar a rejeição, a humilhação, todo o desprezo, você vai superar. Nem que Deus tenha que mandar uma tempestade. Eu vou continuar. Porque se Deus manda a tempestade, e Paulo também está no navio, então Paulo também superou a tempestade. Está com medo de quê? Como diz a canção, está chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você e nunca te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando. Aleluia. Está com medo da luta? Tá, você vai superar ela. Está com medo desse vento forte? Calma, isso vai passar e você vai continuar. Está com medo de todos os levantes do inimigo contra a tua vida? Descansa o teu coração, porque o Deus que está contigo fará você superar a tempestade. Não tem tempestade que te impeça de chegar do outro lado. Não tem tempestade que impeça Deus de colocar você onde Ele disse que vai te colocar. Como assim? Porque Deus disse para Paulo, você vai se apresentar a César. Então peraí, se eu vou me apresentar a César, então a tempestade não vai me impedir de chegar do outro lado. Pegou ou não? A doença não vai te impedir, desemprego não vai te impedir, maldição hereditária não vai te impedir, fofoca não vai te impedir. Nenhuma tempestade te impede de chegar onde Deus, e Deus, só Deus, é que decidiu que vai te colocar. Você vai superar a tempestade, você vai superar desprezo, você vai superar injustiça, você vai superar palavras contrárias. Como assim? Só tem Ele guardando a fé, e tem 275 incrédulos. Mas e Lucas? Está incrédulo. É crente, mas está incrédulo. Está dizendo, fugiu de nós a esperança de nos salvar. E em nenhum momento na Bíblia, aqui nesse texto, você vai ver Lucas orando. Se Lucas não orou, está mal. Que crente que não ora na hora da luta, está se esquecendo de que Deus tem poder para reverter qualquer situação. Então tem só Paulo orando, e 275 pessoas murmurando. Agora, se tem 300 pessoas orando e 200 murmurando, fica tranquilo. Agora, quando alguém decide fazer algo diferente, é aí que o outro lado começa a atacar. Você imagina, irmão, vento forte, céu negro, gente gritando, jogando as coisas no mar, e tá Paulo, não há Deus maior, não há Deus melhor. Como assim? Por que o senhor está mandando imaginar isso? Porque é mais ou menos dentro da tua casa, né? Está o marido estressado, está a conta de energia em cima da mesa com avisos de corte, e está você no rádio, aleluia. Ou está você assistindo a live no outro dia ainda. Você veio para o culto e no outro dia ainda bota a palavra de novo e fica lá, ô glória, irmão. Quem está ouvindo aquilo vai dizer o quê? Começa a falar o quê? É por isso que tem muita mulher aqui dentro que fica ouvindo, crente doida, você está fanática, isso é lavagem cerebral, estão manipulando a tua cabeça. Depois que ficou crente, parece que bateu com a cabeça na parede, está maluca, para com esse negócio, irmão. Paulo teve que superar 275 pessoas que não entendiam o que está acontecendo dentro dele. Você está entendendo? Quando você canta no meio da tribulação, ninguém entende. E quando não entende, o que eles fazem? Criticam. É ou não é? Quando não entende a tua fé, te critica. Quando não entende por que você vem para o culto, te critica. Quando não entende por que você coloca já o rádio de manhã para ouvir a palavra, te critica. Quando não entende por que você acorda às 7 horas da manhã para 7h30, está lá na live, te critica. Fala tanta coisa, aí você tem que fingir que não está ouvindo para não perder a paz naquele dia. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer, vai superar isso aí também, tá? Você vai superar isso aí também. Todas as palavras contrárias. Aí eu vou lá atrás. Aí eu vou lá na tua infância. Todas as palavras contrárias que foram lançadas contra a tua vida, você vai superar.
Porque dentro desse navio está todo mundo dizendo, vai morrer. Mas Paulo está dizendo, eu vou viver. Dentro do navio está todo mundo dizendo, vai dar errado. Mas Paulo está dizendo, vai dar certo. Então toda palavra contrária, lá na infância que disseram que ia dar errado, que ia ficar no mundo das drogas, que ia perder, que não ia ter uma família abençoada, que ia sofrer muito na vida, todas essas palavras negativas você vai superar. Deixa eu ver se alguém está acreditando que vai superar. Deixa eu ver se vai superar mesmo. Então reage, dá glória a Deus. Pega essa palavra para você. Diga, isso aí foi para mim. Eu creio que eu vou superar. Eu vou superar a maldição que veio através dos meus pais. Eu vou superar toda a praga que foi lançada contra mim. Eu vou superar toda a boca que bateu, dizendo que eu não vou dar certo, dizendo que o meu casamento vai acabar, dizendo que eu vou perder, dizendo que a minha empresa vai fechar, dizendo que eu vou fracassar. Levanta a tua mão e diga, eu vou superar. Quem vai superar, dá glória a Deus. "275 homens apavorados. Alguns deles eram prisioneiros, mas outros eram autoridade." Porque quando o problema vem, Ramires, não tem grande nem pequeno, alcança todo mundo. Os grandes apavorados, os pequenos apavorados também. E Paulo comendo pão, vocês acreditam? Paulo chega para eles e diz assim, aqui há 14 dias que vocês não comem nada. Sabe aquele período da vida que está acontecendo tanta pancada de tudo quanto é lado que você perde a fome? Estavam acontecendo isso com eles aqui. Há 14 dias que eles não comiam, Luciana, e nem se davam conta disso. Hein, Adalto? Eles não comiam, não estavam se alimentando, e a pressão estava tão grande que eles nem sentiam falta disso. Eles não estavam se dando conta de que eles estão há 14 dias sem comer. E Paulo, agarrado com pão comendo. Eles estão apavorados, olham para Paulo, eu fico imaginando eles olhando para Paulo dizendo, eu vou matar esse cidadão. Que a gente está aqui desesperado, tentando dar um jeito, e está ele ali cantando e comendo. Aí Paulo se aproxima deles e vai dizer assim, ó, calma. Parece deboche, não parece não? Ó. Dizendo Paulo, não temas. Dizendo Paulo, não tenha medo. Ué, como? Não estou enxergando nenhum palmo na frente do meu nariz. O navio está, as madeiras estão soltando. O vento forte, chuva caindo. Ninguém sabe onde a gente está perdido no oceano. Não tem medo como? Você é doido, rapaz? Não tenha medo. Paulo, não temas. Porque essa mesma noite, Paulo diz assim, ó, porque essa mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou, olha, pega a chave aqui, ó. O anjo de Deus, de quem eu... Mas dentro do navio ele não é prisioneiro? Dentro do navio ele é um prisioneiro. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte, eu não sou de quem me prendeu. Eu não sou de quem tem a chave da minha cela. Eu não sou de quem me algemou. Eu não sou do dono desse navio. Eu sou de Deus. Eu estou aqui dentro, mas eu sou de Deus. Eu estou preso aqui, mas eu sou de Deus. Eu não estou vivendo aqui dentro o que eu gostaria de viver, mas eu sou de Deus. Vocês não são meu dono. Ô centurião, você não é meu dono. Avisa para o governo de Roma que eles não são meus donos, porque o anjo de Deus, de quem eu sou, Paulo está dizendo o seguinte, ó, eu tenho um dono, e a quem eu sirvo, João 12, 26, e aquele que me servir, o Pai o honrará. No meio da tempestade Deus mandou, no meio da tempestade Deus honrou. O anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Esteve comigo dizendo, Paulo,
Não temas. Não temas, Paulo. Importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Para aí. Aí já é demais, não é não? É por isso que eu disse para você que Deus mandou essa tempestade para honrar Ele. Porque se Deus manda essa tempestade e deixa só Ele vivo, tudo bem. Mas Deus, além de mandar a tempestade, ainda diz para todo mundo, ó, só vai viver por causa dEle. Só não vai morrer porque Ele está aqui dentro, tá? É só por causa dEle que eu vou poupar a vida de vocês. Quem? Aqueles que duvidaram dEle, que zombaram dEle, que apontaram o dedo para Ele, que se achavam maiores do que Ele. Esse povo aqui, que agora está ouvindo Paulo dizer, o anjo de Deus de quem eu sou, disse que a gente não vai morrer. Ele disse que Ele está comigo e nenhum de vocês vai morrer, porque Ele entregou todos vocês nas minhas mãos. Não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Olha para o teu irmão e diga assim para ele, ó, Deus preparou o cenário para te levantar perto daqueles que tentaram te derrubar. Dá para entender que Deus não matou ninguém? Deixou todo mundo vivo para ver. Você consegue entender que Deus não matou nenhum deles? Deus deixou cada indivíduo dele vivo. Para quê? Para assistir que o escolhido ali era Paulo. Para assistir que ele levantou Paulo, que ele falava com Paulo, que Paulo é que estava certo ali. E agora? E agora que Paulo vai dizer, ó, mas contudo, é necessário que a gente vá parar em alguma ilha. E eu tenho que falar tudo para vocês. O navio vai quebrar. O navio vai afundar. Então eles perderam o navio. Mas Paulo também estava dentro do navio que se perdeu. Presta atenção, o navio bate nas pedras. A Bíblia vai dizer que o navio bateu nas pedras, se quebrou e afundou. Então o navio que Paulo está, afundou. Se Paulo também está no navio, então Paulo também perdeu o navio. Mas e daí se eu perdi o navio? Tem Deus? E daí se você perdeu o emprego, você tem Deus? E daí se aquele amigo foi embora, você tem Deus? E daí se alguma estrutura você não tem mais, você tem Deus? E daí que se teve que sair daquele quintal da parentela, você tem Deus? O que te sustenta não é aquele navio, o que te sustenta não é aquela casa no quintal, o que te sustenta não é aquela amizade, o que te sustenta não é aquele crachá da empresa, o que te sustenta não é aquele médico, não, o que te sustenta com navio ou sem navio, com emprego ou sem emprego, com saúde ou sem saúde, com casa ou sem casa. O que te sustenta te faz chegar do outro lado, nem que seja te carregando no colo. Mas é interessante isso, irmã, porque Paulo está dizendo assim, gente, fica tranquilo, a gente não vai morrer, só que tem um detalhe, o navio vai afundar. É que isso, o navio vai se quebrar e afundar. Imagina o seguinte, esse não é o primeiro naufrágio de Paulo. Adalto, tinha um negócio com Paulo, que o navio que ele entrava afundava. Imagina a seguinte situação, um irmão que já teve uns 4 acidentes de carro. Imagina, o irmão te chama assim, irmão, você pode ir lá no Rio comigo, a gente vai junto de carro. Só que esse irmão já tombou com o carro 4 vezes. Irmão, você inventa dor de barriga, você come mamão o dia todo para dar dor de barriga, para não precisar mentir. Você dá o seu jeito, mas você não vai querer não. Por quê? Porque olha o histórico do cara, já capotou 3 vezes. Já bateu com o carro, já derrubou poste, já caiu dentro de rio com o carro. Você vai dizer, sai fora, eu vou não. Onde esse bicho está, acontece acidente. E agora Paulo está no navio. Paulo está no navio e Paulo vai dar um recado para ele. Gente, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Quem quer ouvir a boa primeiro? A boa notícia é que nenhum de nós vai morrer. E a notícia ruim, Paulo? A notícia ruim é que o navio vai afundar. Fala isso para 275 homens no meio do oceano, com tudo escuro, sem enxergar nada e sem saber onde está.
Irmão, mas é interessante que Paulo sabe, eles ainda não sabiam disso, mas Paulo sabia que o navio ia afundar, e não estava nervoso. Que coisa, eu quero essa fé. Porque eles ainda estão lutando para manter o navio. Eles jogaram o trigo fora para aliviar o peso do navio. Eles lançaram 4 âncoras para ver se o navio ficava fixo ali e o vento não jogava o navio para tudo quanto é lado. Só que nada adiantava. Só que eles estão lutando para manter o navio. Eles não sabem que o navio vai afundar. Paulo sabe. Eles que não sabem que o navio vai afundar estão desesperados. Paulo, mesmo sabendo que o navio vai afundar, está tranquilo e comendo cachorro quente. Que conversa é essa? Sabe por que Paulo não está preocupado? Pergunta assim para mim, por quê? Pergunta de novo, Adalto, pergunta você, mas com força. Pergunta Adalto, por quê? Porque não é o primeiro naufrágio dele. Não é a primeira vez que aquilo vai acontecer. Eu vou repetir, não é a primeira vez que um navio que Paulo está vai afundar. Aí Deus fala para ele, ó, o navio vai afundar. Ah, tranquilo. Mas tranquilo por quê? Porque eu já estive dentro de outros navios que afundaram, mas o Senhor me guardou. Aleluia! Eu já estive dentro de outros navios que também afundaram, mas o Senhor me preservou. Olha aqui para mim. Está desesperado por quê você, hein? Você está aqui hoje desesperado por quê? Deus já te deu vitória em quantos navios? Deus já fez você suportar quantas tempestades? Está com medo dessa tempestade de agora por quê? Dá uma olhadinha para a última tempestade. Você morreu? Não. Dá uma olhadinha para aquela outra época que você ficou desempregado. Passou fome? Não. Dá uma olhadinha para aquela outra época que teve um problema dentro da família. Você se divorciou? Não. Dá uma olhadinha para aquela outra época que se levantaram contra você, mataram você? Não. Então se Deus guardou você lá atrás, Deus vai guardar você hoje também. O navio pode quebrar, o emprego pode acabar, pode alguém ir embora, mas você afundar não afunda. Levanta o dedo, profetiza de novo, aponta para alguém até ele entender. Olha para ele e diga assim, ó, você já venceu muita tempestade, então para de chorar e começa a celebrar, porque não vai ser essa tempestade que vai matar você não. Você já sabe suportar vento forte, você já tem estrutura para suportar mar revolto. Mar revolto não afunda você, vento forte não derruba você, porque você já passou por isso e Deus mostrou fidelidade a você. Diga assim, eu vou superar essa tempestade. Só quem vai dar glória para Deus. Então vamos lá. Eu vou falando e você vai adorando, tá bom? Combinado assim? Só para fixar na tua cabeça. Eu vou falando e você vai adorando. Você vai superar a injustiça. Você vai superar desprezo. Você vai superar palavras contrárias. Você vai superar perdas. Você vai superar tempestades. Agora pergunta para mim, acabou? Que nada. Acabou não. Por quê? O navio quebra todinho. Aí, Paola, a Bíblia vai dizer que a galera da tripulação chegou para a turma grande e disse assim, ó, quem souber nadar pula na água aí, hein? Tinha uns botes ali, está no texto, tinha uns botes ali, e a corda dos botes estava pendurada. Aí teve uma turma, Patrick, que olhou para os botes e disse assim, eu vou vazar nesse bote, eu vou embora. Só que Paulo disse assim, opa, se descer do barco, agora, eu não me responsabilizo. Deus falou que vai guardar quem ficar do meu lado. Deus falou que vai guardar quem ficar do meu lado. Se quiser sair, não é problema meu. Quem é que era autoridade ali dentro agora depois disso tudo? Paulo. Mas Paulo disse assim, ó, trava tudo para ninguém sair? Não. Paulo disse assim, ó, quem quiser sair, sai, mas não é mais problema meu. Quem quiser ficar, fica, porque a gente vai chegar lá junto. Você que escolhe. Quer sair? Sai.
Não é responsabilidade minha. Agora quer ficar? Vamos nadar junto até lá, porque Deus vai dar força para a gente chegar. Sabe qual é o nosso problema? É querer prender na nossa vida quem está querendo ir embora. Você fica querendo acorrentar gente que está querendo ir embora. Se está querendo ir embora, deixa. Quando vê a coisa preta, vai voltar nadando dizendo: me ajuda! Quebrou tudo. E aí o que o texto vai dizer que vai acontecer? Alguns chegam na praia nadando. Alguns, Bruno, chegam na praia nadando. Porque quem nada se juntou a quem sabia nadar. E outros chegaram na praia segurando em pedaços do navio e batendo os pés. O navio era grande, mas afundou. A tábua é pequena, mas está flutuando. Pegou? Eu vou dizer de novo. O navio era grande, mas afundou. A tábua é pequena, mas me ajuda a chegar lá. É melhor uma coisa pequena que me ajude a chegar lá do que tentar segurar coisa grande e afundar junto dela, hein? Valoriza o que é pequeno, mas que te faz chegar lá. Se tem coisa grande afundando, sai fora. Sai fora. Eles chegam lá, e quando eles chegam lá, eles chegam numa ilha chamada Malta. Qual o nome da ilha? E tinha os bárbaros na ilha, e os bárbaros agiram conosco, não com pouca generosidade, mas com muita generosidade, Lucas falando. Porque quando eles chegam na praia, cansados de vir nadando, cansados de enfrentar essa tempestade, quando eles chegam na praia, tem uma fogueira acesa. Tem uma fogueira acesa. No vento, na chuva, na tempestade, tem uma fogueira acesa. Ai meu Deus, eu vou dizer de novo: no vento, na chuva, no frio, na madrugada, tinha uma fogueira acesa na beira-mar. Que negócio é esse? Não se acende fogueira na beira-mar debaixo de chuva, de madrugada e com vento forte. Mas naquele momento tinha uma fogueira acesa na chuva, na praia. Por quê? Porque Deus prepara tudo antes de você chegar. Eles não tinham com o que se aquecer. E se não se aquecesse, ia morrer. Morreriam ali, porque era inverno. Eles teriam morrido ali. Só que essa falta de recursos, eles também superaram. Estou dizendo que é noite de superação, rapaz. Você não está acreditando em mim até agora, né? Essa falta de recursos, Deus também os fez superar. Superaram injustiça, desprezo, palavra contrária. Superaram perda, superaram a tempestade. Superaram a falta de recurso. Olha aqui, você vai superar. Seja o que for que você está vivendo aí, você vai superar. E aí chegam na praia, tem uma fogueira acesa. Eles vão ficar ao redor da fogueira. Eu tenho certeza que você imaginou uma fogueira, quem sabe do tamanho dessa caixa de som. Porque a nossa mente é assim, pelo menos eu sou assim. Quando eu ouço alguma coisa ou leio, eu já imagino a cena. Aí você me ouviu falar que tinha uma fogueira acesa na beira-mar. Você deve ter imaginado uma fogueira aqui, quem sabe do tamanho desse púlpito, uma fogueira acesa. Só que só para lembrar vocês, eram 276 homens. Paulo e mais 275. 276 pessoas. Imagina isso tudo para se aquecer ao redor de uma fogueira. Consegue imaginar o tamanho dessa fogueira? Deus traz o que você precisa na medida certa. E agora que a fogueira está acesa, tem 276 homens. Mas essa fogueira, precisa permanecer acesa. E para a fogueira permanecer acesa, ela precisa receber mais daquilo que é o combustível para ela. E naquela ocasião não era óleo diesel. Naquela ocasião era lenha, madeira. Então para essa fogueira permanecer acesa, tem que ter madeira, sim ou não? Tem que ter galho, tem que ter graveto, para essa fogueira continuar acesa. E são 276 homens. Mas de acordo com o texto, Paulo, e só Paulo, começa a pegar pedaço de madeira e colocar no fogo.
Imagina se Paulo fosse igual uma turma que eu conheço, que ficasse olhando assim um para o outro, ó, se ele não fizer, eu não faço. Eu vou deixar pagar, mas eu não pego. Está do lado dele, quem tem que pegar é ele. Imagina se Paulo fosse igual você é com teu marido. Se ele não botar esse copo na pia, vai dar bicho ali, mas eu não boto. Se não tirar essa cueca daqui do chão, ele vai tropeçar nela e cair, mas eu não tiro essa cueca daqui. Imagina, que fica um olhando para o outro, esperando o outro fazer. Paulo disse, já que ninguém dos 275 quer fazer, eu faço. Por quê? Eu faço o que eu preciso diante daquilo que Deus já me deu. Diante daquilo que Deus já me deu, é mole fazer isso que eu preciso fazer. Mas e se o outro não fizer? Se o outro não fizer, o problema é dele. Eu sou grato a Deus por aquilo que ele já fez. Ai meu Deus, olha para o teu irmão e diga assim, você vai superar as briguinhas. Vai superar essas briguinhas. Se não me der um beijo, eu também não dou. Pula para cima dela hoje, agarra ela, chapa um beijo, deixa ela sem ar, diz, faz você. Se não me pedir perdão, eu também não peço. Pede sim, pede. É melhor pedir perdão e dormir na boa do que não pedir e acordar nervoso. Se não fizer, alguém aqui vai se levantar para fazer. Deixa eu ver quem vai fazer. Aí nessa que Paulo está superando as contendas, briguinhas, milindres, sabe, picuinha, e vai lá e pega a madeira, uma cobra vem e pica a mão de Paulo. Estou terminando também, né? 1 hora já pregando, 1h10. A cobra vem e pica a mão de Paulo. Aí os homens que são dali olham para Paulo e dizem assim, agora vai acontecer o seguinte, ele vai inchar, vai cair, vai morrer. Que conversa é essa? Como é que ele sabe o processo? Olha o que eles vão dizer, ele vai inchar, vai cair e vai morrer. E por que eles estão falando isso? Porque eles conhecem aquela cobra. Eles conhecem aquele tipo de cobra. E quando aquele tipo de cobra pica um deles ali naquela ilha, o processo é esse. A pessoa incha, cai e morre. Aí quando eles olham para Paulo com a cobra na mão pendurada, eles vão dizer assim, vai inchar, vai cair e vai morrer. Só que Paulo não incha, nem cai, nem morre. Eu não estou entendendo não. Todo mundo que era picado por uma cobra daquela caía, e Paulo não cai. Todo mundo que era picado por uma cobra daquela inchava, e Paulo não incha. Todo mundo que era picado por uma cobra daquela morria, e Paulo não morre. Então o que está acontecendo? Paulo superou o veneno da cobra. Eu vou dizer, Paulo superou o veneno da cobra, ou seja, Paulo ficou de pé onde todo mundo caía, Paulo continuou onde todo mundo morria, Paulo permaneceu vivo onde todo mundo batia as botas e caía no chão. Você está entendendo ou não? Aquilo que acabou com muita família não vai acabar com a tua, aquilo que acabou com muito ministério não vai acabar com o teu, aquilo que destruiu muita gente não vai destruir você, porque você vai superar o que alguém não conseguiu superar. Repito, você vai superar o que alguém não conseguiu superar. Quem está comigo para dar glória a Deus? E só para terminar, eles passam alguns dias ali. Aí tem um homem na ilha que é muito rico, Públio. E quando esse homem olha para Paulo, vê, rapaz, tem um negócio diferente nesse cidadão aí. Meu pai está doente, eu vou levar esse homem lá na casa do meu pai para ele orar pelo meu pai. E ele é o homem mais rico da ilha. Aí Paulo vai na casa dele e ora pelo pai dele. E quando ele ora pelo pai de Públio, a enfermidade que estava no homem sai. Paulo, através da oração, superou a enfermidade. Paulo, através da oração, superou aquilo que era para matar. Ele ora, o homem fica curado. E agora esse filho, que é o mais rico da ilha, chega perto de Paulo e diz assim: o que vocês precisam para continuar a viagem?
Imagina os 275 dizendo, tudo bem, a gente está vivo, porque tem uma turma que gosta de reclamar. Tem ou não tem, Eric? Tem. Tem uma turma que gosta de reclamar. Imagina os 275 dizendo, tudo bem, a gente não morreu, mas também agora a gente vai ficar aqui para sempre, né? Porque a gente não tem mais nada. O navio afundou. Eu creio que no meio desses 275, tinha aquela turma que dizia assim, melhor seria ter morrido, afundado junto com aquele navio. Porque tem uma turma que é assim, não tem? Não aponta o dedo não, pelo amor de Deus. Mas tem uma turma que é assim. Tem uma turma que Deus abençoa e eles arrumam uma forma de reclamar do milagre que Deus fez. Então eu creio que tinha uma turma ali dizendo, tudo bem, a gente está vivo, mas agora, vamos ficar aqui nessa ilha, morando de favor aqui, não vai dar nem para a gente comer direito, nossos dias serão encerrados aqui. Aí chega Paulo e diz, gente, tem uma notícia para vocês. Qual? Nós ganhamos um navio novo. Porque o texto diz que deram a eles uma embarcação nova. Ei, deixa a velha afundar logo, deixa. Você não pegou, eu vou dizer de novo, Ei, deixa a velha afundar logo. Eu não estou falando da sua sogra não, gente, pelo amor de Deus. Deixa a velha afundar logo. Por quê? Porque quando você tirar os olhos dessa velha, você vai ver que Deus já tem uma nova para você. Aleluia! Para de chorar por aquilo que afundou e começa a ver aquilo que Deus já colocou na tua frente. Para de se lamentar por aquilo que se perdeu e começa a comemorar por aquilo que já se ganhou. Tem navio novo. Eu vou repetir, tem navio novo. Eu vou terminar. Eu vou terminar dizendo só mais uma coisa. Lembra do trigo que eles tinham? Eles jogaram tudo na água para poder aliviar o peso do navio. Aí eu imagino Paulo dando notícia, gente, nós ganhamos um navio novo. E alguns dizendo, glória. E outros dizendo, a gente vai comer o que no navio? tem essa turma, não tem? Não tem essa turma assim? Tem sim. Mas a gente vai ter que navegar mais uns 15 dias, a gente vai comer o quê? Vai comer um outro? Vamos arrancar as orelhas do outro e comer? Vai comer o quê? Vai comer mato? Vai comer o quê? Aí Paulo diz, e tem mais, o quê? O navio já está cheio de suprimento. Tudo que a gente precisa para seguir viagem, eles já estão colocando dentro do navio. Por quê? Porque quando vem de Deus, a bênção é completa. Eu vou repetir, para quem está lá atrás ouvir. Quando vem de Deus, a bênção é completa. Você vai superar. Deixa eu ver quem vai. Deixa eu ver quem vai ficar de pé para superar. Levanta dessa cadeira. Tu hoje supera. Aleluia. Mas o navio, eu gostava tanto daquele navio. Mas é que aquele navio já não tinha mais estrutura para levar você onde Deus decidiu que vai te levar. Em alguns momentos, algumas estruturas precisam afundar. Por quê? Porque elas não suportariam chegar com a gente onde Deus decidiu que vai colocar a gente. Existem alguns momentos na nossa vida que você tem que perder o emprego. Que é isso? Que com aquele salário que você ganhava lá, não dá para você comprar a casa que Deus quer que você more. Não dá para você andar no carro que Deus quer que você ande. Não dá para você colocar os teus filhos na escola que Deus quer que eles aprendam. Então você precisa aprender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E no navio de Paulo, ninguém perde, ninguém morre e ninguém fica para trás. Na tua casa, por causa de você, por causa da tua intimidade com Deus, por causa da tua vida de oração, ninguém morre, ninguém perde e ninguém fica para trás.